Nossos estudos na pergunta 23 do breve catecismo. Se você tiver aí, você vai poder acompanhar. Estamos no grupo de perguntas que tratam da obra do Redentor dos eleitos de Deus. Já vimos que esse Redentor é Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, veio até nós, se fez carne, assumiu a condição de homem. Nós estudamos nosso último estudo, a pergunta de número 22, que trata sobre o nascimento desse Redentor. E hoje nós vamos para a pergunta 23, que vai falar dos ofícios que este Redentor assume, uma vez que exerceu seu ministério aqui na terra, como também continua a assumir ainda no céu. Pergunta 23, ela vai dizer o seguinte: que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? E a resposta é: Cristo, nosso Redentor, exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação, que é o estado de Cristo neste momento no céu. Então, os teólogos do breve catecismo e o Westminster, eles estão descrevendo estas funções que Jesus Cristo, nosso Redentor, ele veio praticar ou exerce. E essas funções, elas são importantes desde o Éden até a vinda de Cristo. Elas estão presentes e sendo exercidas. Nós vamos ver alguns textos que vão tratar dessas verdades a respeito das funções do Senhor. Nas primeiras perguntas, ainda quando tratávamos do estado original do homem, antes mesmo da queda, da forma como ele foi criado, nós vimos que um dos aspectos dessa formação do homem no seu estado original, ele desenvolvia essas três funções ali no Éden, como um representante de Deus na terra. Sabemos bem, como o texto de Gênesis vai descrever, que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Então o homem, ele tinha ainda ali no Éden, como parte da sua constituição, ele tinha um verdadeiro conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus que ele recebe, ele passa para a sua casa, e assim ele cumpre a função como profeta. Ele fala da parte de Deus, recebe a palavra de Deus e fala e entrega essa verdade. Ele tinha um conhecimento da justiça de Deus, como um governo, uma autoridade que foi dada da parte de Deus ao homem. Ele foi colocado como um supervisor e um administrador, um mordomo, melhor dizendo, e um administrador da criação. Deus coloca sob os cuidados de Adão, e dessa maneira ele é o Senhor para cuidar da criação, cumprindo a função aí de um governante. E também ele é quem recebe toda a instrução dada por Deus de como ele deveria permanecer no estado em que foi criado. E a ordenança do Senhor, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é um indicativo de como Adão, e ele como profeta e como um sacerdote, ele passa isso para sua casa,
E em obediência, ele deveria instruir a sua casa nesse aspecto. Então, como um porta-voz de Deus, receptor da palavra, da vontade de Deus e transmissor, ele cumpre a função de profeta. Como um governante, alguém que foi colocado ali para reger e administrar o Éden, como a sua casa, como todo o mais que foi colocado aos seus cuidados, ele cumpre a função de um rei ou um governante que tem essa autoridade, e como um protetor e chamado a ter zelo e cuidado em se manter como Deus o criou, conforme a sua imagem e semelhança, ele cumpre a função de sacerdote. E quando Adão peca e ele cai do seu estado original, e nós vimos que nós caímos com ele, assim todo homem, ou eu usei uma figura que ilustrei essa verdade, né? Todo aquele que nasce fora do Éden, ele nasce ele numa natureza caída, né? Mediante os seus delitos e pecados, exceto Jesus Cristo. Nós vimos no último estudo o seu nascimento natural e sobrenatural tem esse aspecto que preserva a santidade e a divindade de Deus por meio de seu Filho. E a mensagem inteira das Escrituras, ela vai tentar resgatar estes aspectos na criação, como profeta, como sacerdote e rei, e o Senhor vai chamando. Então, no primeiro momento, nós temos o homem na sua constituição original. Segundo momento, já na história, ou no decorrer da história do povo de Deus, o Senhor vai preparando o seu povo para cumprir a obra redentora prometida em Gênesis 3,15, e para isso ele levanta mediadores, e em primeiro momento esses mediadores, eles cumprem essa função tripla, né? Em uma só pessoa, profeta, rei e sacerdote, como no caso, por exemplo, Abraão. Ele foi um profeta da parte de Deus para o povo. Ele foi uma espécie de sacerdote, porque ele oferece e apresenta holocaustos e sacrifícios a Deus em nome do seu povo, e ele cumpre essa função de rei, porque a partir dele uma nação surge de acordo com o que ele está regendo. Mas a família vai surgindo, a nação vai crescendo por meio de Abraão, e Deus vai vendo também que os pecados, o distanciamento do povo daquilo que é o ideal de Deus, daquilo que é o padrão, também vai crescendo, vai aumentando. O povo vai ficando cada vez mais com seu coração fechado, incrédulo. Até mesmo esses homens que Deus chama para ser os seus mediadores, volta e outra, estão falhando. E daí nós vamos vendo que essas três funções, elas não vão mais sendo ocupadas por uma só pessoa. Já em Moisés, na lei, por assim dizer, nós temos já aqueles que cumprem a função de profetas, já aqueles outros que vêm ser consagrados e chamados como Arão e os seus filhos para serem e cumprir a função de sacerdote, e já outros, isso tudo por conta do povo que vai se corrompendo, vai ficando incrédulo, o pecado aumentando, o Senhor levantando outros para ocupar essa função de rei, né? E governar e gerir. Então não é de hoje, como nós falamos agora há pouco, de se aproximando do período de eleição, escolher os nossos governantes, não é de hoje que o Senhor estabelece liderança para o seu povo. Não é de hoje que o povo sente essa necessidade de ter alguém
dirigindo e governando. Por exemplo, Moisés, cumprindo a função de profeta, no seu discurso final, em Deuteronômio, ele vai descrever que o Senhor não vai deixar de falar com o seu povo com a morte dele. Deuteronômio capítulo 18, inclusive, ele vai falar de um profeta que virá, que o Senhor vai levantar e que o povo deveria ouvir. A mesma coisa com Arão e os seus filhos. Eles são ordenados para suceder Arão, e sempre o Senhor vai levantando esses sacerdotes. Até mesmo com a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos a figura do sacerdote presente, e da dinastia de Davi nós temos sempre Deus levantando um rei. O Senhor disse em 2 Samuel, você abre a sua Bíblia, que não iria faltar um rei que assumiria o trono na casa de Davi. 2 Samuel capítulo 2. Deixa eu ver aqui que isso é o capítulo 2 mesmo. Isso, 2 Samuel capítulo 7, perdão. 2 Samuel capítulo 7, verso 12, ele vai dizer o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Lá em Salmo capítulo 2, para sua Bíblia, Salmo capítulo 2, nós temos essa mesma verdade sendo apresentada. Verso 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor soma deles. Na sua ira, a seu tempo há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então veja, essa necessidade de um rei, de alguém para governar e para assumir o trono, ela está presente. A mesma ideia com o profeta que Moisés deixou no seu último sermão, em Deuteronômio capítulo 18. O Senhor iria levantar um profeta. A mesma ideia no sacerdócio e também agora como o rei. Infelizmente, pela infidelidade, pela incredulidade dos homens, estes profetas, sacerdotes e reis falharam no seu dever, no seu compromisso. E daí nós vemos a necessidade de termos então um profeta, um sacerdote, um rei melhor e maior. E é exatamente essa preocupação dos teólogos de Westminster quando vão descrever Jesus Cristo como sendo esse profeta, sacerdote e rei, não só no seu período terreno, que é conhecido como estado de humilhação, que o Senhor deixa o seu trono, deixa o seu esplendor e sua glória, mas também no seu estado de exaltação, quando ele vence a morte, o inferno e retorna ao céu. Deus fez os homens entenderem que a salvação nunca seria plena e perfeitamente alcançada até que o Messias prometido viesse, e esse Messias cumprir estas funções. É quando que finalmente Jesus Cristo vem a este mundo, e é
na sua vida e no seu ministério é possível perceber a sua função como profeta, como rei e sacerdote. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, no verso 22. Veja o que o apóstolo Pedro, sendo descrito por Lucas no livro de Atos, veja o que ele diz a respeito do Senhor. Capítulo 3, verso 22, ele citando Deuteronômio capítulo 18, a promessa que foi dada lá atrás por meio de Moisés. Pedro agora reconhece e aplica como sendo cumprida em Jesus Cristo, quando ele diz, o verso 22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos falaram, também anunciaram estes dias, que é exatamente os dias onde o Senhor Jesus Cristo, ele vem e assume a sua função como profeta. Veja, irmãos, nós vemos aqui então, durante o ministério de Jesus na terra, ele falou como nenhum outro dos profetas do passado. Ele falou da parte de Deus, a respeito de Deus, da sua obra e principalmente da nossa redenção. As pessoas, quando ouviam Jesus falando, elas ficavam maravilhadas. Quem é este? Porque suas palavras tinham poder. Demônios obedeciam à ordem de Cristo. A natureza estava debaixo da sua autoridade. As palavras ditas por Jesus eram recebidas com autoridade. Ele falou como nenhum outro homem antes ou desde então. Hoje, as palavras de Cristo, mesmo nos lábios de homens influentes, essas palavras que são poderosas. Ele fez um sacrifício final e suficiente pelos pecados de muitos, e o fez oferecendo-se como sacrifício da cruz, sendo ele o sacerdote que oferece o sacrifício e sendo o sacrifício perfeito. E aí você vai abrir na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 6. Alguém lê, por gentileza, Hebreus capítulo 5, verso 6. Agora veja o capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, falando da encarnação, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, o autor aos Hebreus, nesses dois textos, está apresentando e provando que Jesus assumiu esse papel como sacerdote, não apenas para fazer a mediação, oferecer a oferta agradável a Deus, mas para ser Ele a oferta necessária. Daí a razão, como nós vimos no último estudo, dele ser verdadeiro homem. O texto aqui fala sobre essa verdade. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados. Então, Jesus Cristo assume essa obra de redenção que envolve a nossa salvação. Mas como nosso Senhor não somente exerceu a função de profeta e sacerdote, ele também reivindicou o trono com autoridade sobre os homens, como Salvador e também como juiz.
A Bíblia também vai falar dessa função do Senhor como sendo profeta, sacerdote e rei. O Evangelho de João, capítulo 15, vamos lá. Verso 14. Vai dizer: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Aqui o Senhor, como sendo esse rei com autoridade, está reivindicando o seu lugar diante do seu povo, diante daqueles que ele veio resgatar. E o verso 15, ele vai descrever já: não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O profeta está dizendo qual deveria ser ou qual é a sua missão. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então o apóstolo João, ele vai descrever aqui essas duas funções que o Senhor Jesus Cristo está assumindo como profeta e como um governante, como o rei. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, é um texto clássico que vem a descrever essa verdade sobre a autoridade de Jesus. Capítulo 28. Quando ele aparece aos seus discípulos, verso 18, ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada do céu e na terra. Essa linguagem que ele está utilizando aqui é a mesma que era dada quando um rei assumia o trono. E aí a ordenança é: ide, portanto, fazer discípulos. Veja, irmãos, a obra que Jesus veio exercer, que estava prefigurada lá atrás, foi representada por Adão primeiro, depois com os mediadores, Abraão, Moisés, e essa divisão pelos profetas, sacerdotes e pelos reis. Agora o Senhor Jesus Cristo vem e assume todas elas de maneira final, perfeita, aqui, enquanto esteve entre nós. Mas nosso Senhor não somente exerceu esses atributos ou essas funções ou ofícios durante os dias que esteve na terra, Ele também os exerce nesse exato momento dos céus. E é exatamente isso que Ele está dizendo aqui em Mateus capítulo 28. Ele está exercendo, porque lhes foi dada por direito toda autoridade. E ele pode falar, ele pode ordenar, ele pode abençoar, porque ele é esse profeta, ele é esse sacerdote, e ele é esse rei final dos eleitos de Deus. Como um redentor, ele veio a essa terra para cumprir essa obra redentora, mas como redentor que completou a obra, ele conquistou esses três ofícios de maneira eterna. Por seu Espírito Santo nos deu as Escrituras inspiradas. Por isso, como profeta, Jesus Cristo continua falando hoje. Ele continua falando aos nossos corações. Ele continua dirigindo a sua igreja, lhes dando a direção e aquilo que é necessário para que nós venhamos crescer, viver e manter a fé no Senhor. O problema não é que Deus não está falando, o problema é que nós que não estamos ouvindo. Nós é que, diante da nossa cegueira e surdez espiritual, nós não temos buscado ouvir a voz do Senhor. Pela manhã, no domingo passado, falamos sobre a necessidade do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem nos faz compreender as coisas de Deus. Como Ele faz isso? Iluminando a nossa mente, quando nos debruçamos pela Sua palavra. E ao fazermos isso, nós ouvimos o profeta
Jesus falando. Não é isso que o autor dos Hebreus vai falar a respeito de Jesus? Volta lá para Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como que Jesus está falando conosco hoje? Por novas revelações, por visões, por teofanias, como no passado era o mecanismo de Deus falar com o seu povo. Deus fala conosco hoje por meio do seu Filho, na instrumentalidade do Espírito Santo, que registrou de maneira eficaz aquilo que nós precisávamos. Que coisa maravilhosa! Queremos conhecer a vontade de Deus? A palavra do Senhor, ela é o mecanismo para isso. Ele também exerce o seu ofício sacerdotal à medida que aplica os benefícios de seu sacrifício único em favor dos eleitos. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é lida e o Espírito Santo aplica ao coração do homem, e ele tem um verdadeiro entendimento daquilo que ele precisa abandonar quanto ao pecado, daquilo que ele precisa se purificar quanto na consagração da sua vida, daquilo que ele precisa viver quanto essa nova vida em Cristo Jesus. Todas as vezes que ele tem esse entendimento, é Cristo como sacerdote apresentando a ele a obra já realizada e que agora só precisa ser aplicada pelo Santo Espírito de Deus e mediante as verdades da sua palavra. Ele aplica esses benefícios por meio das Escrituras e os sela por meio dos sacramentos. Domingo agora próximo participaremos da ceia, teremos batismos, veremos nesses sacramentos a obra consumada do nosso sacerdote, do nosso profeta, do nosso rei. E todas as vezes que participamos deles, todas as vezes que lemos a sua palavra e somos chamados a uma vida santa, chamados a uma vida longe das contaminações, o Senhor como sacerdote está nos purificando. E não precisamos trazer literalmente um cordeiro, porque a nossa oração feita em nome de Jesus Cristo a Deus o Pai, nós estamos dizendo: Senhor, oramos a Ti em nome ou mediante o sacrifício do cordeiro que já foi morto. Nós saímos daquele momento de oração na certeza e convictos de que o sangue do Cordeiro de Deus nos purifica de todo pecado. Obra já realizada e consumada. Não porque apenas Cristo tomou a cruz e morreu em nosso lugar, mas porque mesmo lá no céu, de maneira vitoriosa, Ele continua a nos abençoar como sacerdote. A Ele agora pertence toda a autoridade no céu e na terra. Assim Cristo governa e subjuga pecadores, para si destrói as obras do maligno, e essa obra irá continuar até que todos os inimigos de Cristo sejam derrotados, incluindo a própria morte, né? As funções que Cristo continua a agir, e todas as vezes que nós recorremos a Ele por meio de Sua palavra, Ele está praticando isso. De maneira prática, como isso se desenvolve? A partir deste ensino e desse entendimento das funções de Cristo sendo ocupadas no céu, nos ofícios, nós podemos ver o porquê Cristo se torna nosso Salvador somente em termos desses três ofícios. Porque na conversão dos pecadores, é a palavra desse Cristo, desse profeta, é quem chama a verdadeira conversão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a conversão vem por essa pregação da palavra. É por meio da obra já realizada de Cristo como Cordeiro que, ao chamar esses pecadores ao arrependimento, eles podem recorrer
ao sangue de Cristo derramado na cruz. Primeiro ele deve conhecer essa verdade, daí a necessidade da mensagem, e depois recorrer a ela com confiança, para que ele então seja redimido. Por isso, um ponto importante na pregação do Evangelho, que é convencer os pecadores que Jesus é o Cristo, que é esse Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E isso vai caracterizar uma marca importante da igreja, da verdadeira igreja do Senhor. Nós devemos ver que Cristo não age em favor de nenhuma igreja que falhe em reconhecê-lo como único profeta, sacerdote e rei, assim como foi na igreja do Novo Testamento. A igreja que você se deparar e lá há outro profeta, que não sendo Cristo e não sendo uma profecia já registrada, então essa igreja não é genuína. Ela não está sendo uma igreja verdadeira, porque ela está negando esse profeta. Quando você vê lá o cartaz, igreja fulano de tal, que vai trazer o profeta fulano de tal, parece uma coisa simples, parece algo rotineiro e comum, mas essa igreja ela está dizendo que ela, como diz o apóstolo João, ao invés de ser uma igreja, casa de oração, ela está sendo uma sinagoga de Satanás. Ela está sendo usada para enganar, para levar os fiéis a um caminho de perdição. Porque se Cristo é o nosso profeta e a palavra de Deus é o registro dessa profecia, nós não precisamos de nenhum outro profeta. Essa igreja, ao invés de dizer que o profeta fulano de tal vai vir, ela deve dizer que ali nessa igreja a profecia de Deus, por meio do seu Filho, mediante a sua palavra, ela é anunciada e pregada. Aí na prática nós temos a profecia do Senhor sendo pregada dominicalmente, ou em todas as nossas reuniões onde a palavra de Deus é aberta e exposta. É igual Hernandes Dias Lopes, ele conta no livro que certa vez ele foi pregar numa igreja e lá na porta chegou uma senhora e ela mandou um recado por meio do diácono de que ela tinha uma palavra de Deus, uma profecia da parte de Deus para entregar à igreja e queria uma oportunidade. O pastor Hernandes subiu o púlpito, pregou a bênção apostólica, encerrou o culto e foi cumprimentar os irmãos na porta e disse que essa mulher o procurou furiosa, dizendo que ele impediu de Deus falar com a igreja naquele dia. Ela tinha uma palavra de Deus e ele foi um instrumento de empecilho. E ele virou para ela e disse: olha, alguma coisa está errada, porque Deus falou conosco nessa noite. A profecia que Ele tinha para nos dar foi dada na pregação da palavra. Não tinha nenhuma outra verdade que ele tinha a nos dar hoje, a não ser aquela que já foi dada. E este é o problema, irmãos, porque nós confundimos. Nós, que eu digo, a igreja evangélica de maneira geral, nós não satisfeitos com o que o Senhor já disse e que serve para a nossa edificação, nós buscamos outras fontes. Uma segunda marca de uma igreja verdadeira é a correta administração dos sacramentos, que fala desse ofício sacerdotal de Jesus Cristo. A ceia, de maneira espiritual, nós estamos ligados na obra do sacrifício de Cristo na cruz, e nos lembramos que essa obra foi realizada em nosso lugar, mas ao mesmo tempo Jesus Cristo está vivo. Não é como os cordeiros do Antigo Testamento que morriam e ano após ano deveria outro ser morto, mas o sacramento
da ceia nos lembra que o nosso Cordeiro está vivo. E todas as vezes que participamos, nós renovamos a esperança e a confiança de que Ele voltará a buscar o seu povo. Por isso que é importante para todo membro da igreja participar da ceia. Ela é um instrumento da nossa fé. Nós estamos com ela mostrando a nossa confiança. Ela é um memorial, porque nos lembra da obra já consumada e realizada de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo ela é viva, porque ela nos lembra do quanto estamos ligados espiritualmente, e Cristo está presente no coração e na mente, na vida da igreja como um todo. Isso significa que uma igreja, quando celebra a ceia ou quando administra o batismo naqueles que estão professando a sua fé, ela está reconhecendo o Senhor como esse sacerdote que não só nos entronizou e nos reconciliou com Deus o Pai, e estamos no meio do batismo recebendo o selo visível dessa obra, como também Ele foi o sacrifício perfeito, e a ceia nos lembra disso. Uma terceira marca de uma igreja verdadeira é o verdadeiro e a verdadeira aplicação da disciplina, porque essa era uma função do rei. Ele governava, mas ele também fazia esse papel de juiz, discernir quando o momento de a punição ser aplicada, a justiça ser requerida. Então a igreja, é papel dela exercer a função, ou exercer por meio de Jesus Cristo, na sua palavra, a disciplina, para tratar os membros, para levá-los ao arrependimento, para fazer com que os pecados sejam deixados de lado, e inibir que ele se avance e venha se propagar no meio do povo. E uma das coisas mais importantes que podemos aprender dessa parte do catecismo, meus irmãos, é que nunca devemos separar esses três ofícios da pessoa de Jesus Cristo e que estão presentes na igreja. Nunca devemos negligenciar um deles enquanto honramos a outro. Para afirmar Jesus Cristo como nosso Salvador, devemos ter nossa mente voltada para a sua palavra. Devemos ter a nossa culpa removida pelo sangue sacrificial de Cristo, e os nossos desejos pecaminosos postos cada vez mais sobre o poder e autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os teólogos do Westminster têm razão em olhar para Jesus Cristo como esse sacerdote, profeta e rei que assumiu esse lugar enquanto esteve entre nós no seu ministério terreno, e que permanece agora já lá sentado à destra de Deus, sendo o profeta, sacerdote e rei, e nós desfrutamos desses ofícios em nossos dias. Por isso, irmãos, quem dera muitos pudessem conhecer essa verdade, muitos de outras igrejas, muitos que têm interesse na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque se conhecessem essa verdade, eles procurariam uma igreja mais próxima dessa verdade, uma igreja mais fiel ao que as Escrituras ensinam, para que não sejam enganados, levados por todo o vento de doutrina. Razão esta que nos leva a estar aqui nesse dia e orar a esse rei, a esse profeta, a esse sacerdote, o rei que governa, que dirige e que julga as nossas vidas, o rei, um sacerdote que tomou sobre si os nossos pecados, que perdoou cada um deles, e nós podemos confessar, nós podemos abrir os nossos lábios na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Um profeta que fala conosco pela sua palavra e nos colocou à nossa disposição esta palavra, para que venhamos refletir e viver
os seus preceitos e não viver de maneira cega a todo e qualquer vento de doutrina, mas mediante a verdade permanecer nela. É o Senhor Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Que essas verdades estejam presentes em nossas vidas. E todas as vezes que nos voltarmos para o Senhor em oração, sejamos tomados por essas verdades, ao ponto de poder levantar e ir para nossas casas na certeza de que o Senhor ouviu essa oração. Lembra do Salmo 121 que lemos? O salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Então, saber quem é Cristo e esses ofícios que Ele ocupa nos leva a reconhecer que dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa salvação, dele vem a nossa redenção, e é nele em que nós continuamos colocando a nossa esperança. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar. Ó Deus e Pai, Senhor das nossas vidas, louvado e agradecido seja o Senhor. Obrigado, Deus, por nos lembrar dessa obra maravilhosa que Teu Filho Jesus Cristo ocupou e realizou enquanto esteve conosco e continua a fazer ainda à destra de Deus, ó Pai. Obrigado, Deus, por termos na Tua palavra, que foi dada a nós para a nossa orientação, para ser o nosso manual e a regra de fé e prática. Nós podemos encontrar nela as palavras de vida eterna do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos orar a Ti pela mediação do Teu Filho amado Jesus Cristo, na certeza de que, confessando nossos pecados, apresentando nossas faltas, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, que fez o sacrifício perfeito, sendo a oferta e o ofertante perfeito, e o Senhor recebeu. E é confiados nessa obra que nós podemos ter a certeza de que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Deus. Da mesma maneira, por meio de Cristo Jesus, nossas vidas estão em boas mãos. Mesmo no mundo perdido, mesmo diante de autoridades corruptas, mesmo diante, ó Deus, de governos falhos e corruptos, o Senhor, nosso Deus, por meio de Teu Filho amado Jesus Cristo, governa soberanamente o mundo e o universo. Nada foge do Seu controle. Os Teus decretos e a Tua vontade são soberanos, e nós descansamos nessa verdade, crentes e confiantes de que, embora o caos deste mundo, embora as circunstâncias que nos cercam, o Senhor é maior do que elas. O Senhor é soberano, o Senhor governa, o Senhor está no controle de tudo. Por isso nós podemos cantar como Paulo escreve a sua carta aos Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque há um Rei governando soberanamente. Obrigado por isso, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E nós ainda estamos agarrados à promessa desse profeta maior, que disse que iria preparar um lugar e voltaria para buscar o seu povo. Todas as vezes que lemos a Tua palavra, a nossa fé e a nossa esperança é renovada, e nós confiamos no Senhor, confiamos e aguardamos no Senhor pela salvação e pela restauração de todas as coisas. Ó Deus, eis-nos aqui como Teu povo. Abençoa-nos, ó Pai, que a boa mão do Senhor nos guarde, continue a nos guiar para a Tua santa presença. Oramos pelos nossos irmãos que apresentaram suas necessidades diante de Ti, que o Senhor ouça o clamor do Teu povo, realize segundo a Sua vontade os desejos, ó Deus, e as petições aqui apresentadas. O Senhor vai de encontro àqueles, ó Deus, que estão enfermos, aqueles que estão angustiados,
aqueles que estão orando, ó Deus, por alguma necessidade. Que o Senhor, ó Deus, mediante a tua vontade, ouça o clamor do teu povo e realize a obra em nosso meio. Seja conosco, ó Deus, tua boa mão, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.